uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Faça parte dessa construção, interaja e nos ajude aqui nesta caminhada hoje com um tema, olha, muito interessante, que vai gerar polêmica, hein? Quero ver e saber a sua resposta daqui a pouquinho. Ó, minha rede social já está aqui, @zeca_pereira. Inclusive, falando da minha rede social, deixa eu já aproveitar e deixar um abraço para o Edmilson. Ele é lá de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, e ele mandou uma mensagem super carinhosa lá no Instagram, falando que ele acompanha os programas, assistindo, né, lá pelo YouTube, lá na barbearia dele. Então ele fica o dia inteiro lá na barbearia, trabalhando, e o Vejam Só rodando lá na televisão. Obrigado, meu irmão Edmilson, pelo carinho, e toda a galera aí de Ji-Paraná, de Rondônia e, obviamente, do Brasil inteiro. Muito obrigado, Deus abençoe. Fico muito feliz e grato quando recebo esse carinho de vocês lá pelo meu Instagram. Chega por lá também para a gente poder conversar, tá bom? Deixa eu já apresentar os meus convidados e aí, na sequência, a gente já coloca o tema aí para começar a nossa conversa. Hoje temos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Jeremias Borges, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, pastor Jeremias. Paz do Senhor, na graça de Cristo. Boa noite, Zeca. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando aí. Beijão para minha esposa Andréia, meu filhão André, pastor Jimmy Magalhães. Tenho certeza que esse programa, mais uma vez, vai edificar muito a nossa vida, a nossa fé, e estaremos juntos aqui trabalhando esse tema. Qual é a hierarquia, quais são os reais valores que nós temos no nosso dia a dia? Esse daqui vai apertar um sapato pros pastores. Não vou aliviar vocês não, viu? Vou apertar aqui, porque, ó, eu quero entender, mas calma, daqui a pouco nós vamos chegar no aperto. Agora vamos na alegria, por enquanto. Pastor Jeremias, por favor, passa as informações da igreja para quem nos acompanha. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede, Rua Doutor Fon, número 140, no Belenzinho. Nosso querido pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Deus abençoe. Amém, boa. Fica aqui nosso abraço também para os nossos irmãos ali no Ministério do Belém, que são parceiros aqui do Vejam Só e sempre gentilmente estão abrilhantando o programa também, tá bom? Pastor Jeremias, vou mostrar aqui para o nosso telespectador, vou pedir para o irmão falar rapidinho o que o nosso telespectador vai encontrar aqui nesse livro aqui, ó, Aproveitando as Oportunidades. Rapidamente eu quero dizer, oportunidade tem 3 características. Ela deve ser oferecida, ela pode ser rejeitada ou ela pode ser aproveitada. Como nós fazemos para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá? Personagens bíblicos que abraçaram e aproveitaram as oportunidades e outros que desprezaram a oportunidade. Amém. Fica aí também então a nossa indicação. Se tiver interesse, as redes sociais do pastor Jeremias já apareceram aí. Você pode entrar em contato com ele, pedir informações sobre o material por lá também, tá bom? E nós temos o privilégio de receber também, nesta oportunidade, o pastor Jimmy Magalhães. Ele também é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, psicólogo clínico, palestrante. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas facetas do nosso irmão. Graça e paz, seja muito bem-vindo, pastor Jimmy. Graça e paz, Zeca, paz do Senhor Jesus, pastor Jeremias Borges. É um prazer, uma honra estar aqui com os irmãos nesse programa abençoado e com esses temas abençoados, né, Zeca? Vejam Só, sempre trago esses temas que é para nos convidar a pensar sobre, né? Exatamente. Eu tenho certeza que muitas irmãs estarão ligadas no programa hoje aí, viu? Rapaz! Muitas esposas, líderes e muitos irmãos também. Né? Todo mundo ligado. O pastor Jeremias dá um close aqui no pastor Jeremias. Olha o sorriso dele. Tá rindo de nervoso, pastor? Não, de alegria de estar no Vejam Só. Vejam Só tá bombando, meu Deus. O calo desses pastores vai apertar hoje aqui. Quero ver como é que eles vão sair dessa. Bom, Jimmy, calma. Eu acho que eu tô muito empolgado para apertar vocês aqui. Tá vai devagar. Não, mas hoje eu só tô empolgado porque eu não sou pastor, né? Não sou ordenado ao ministério, apesar de teólogo, eu não sou ordenado. E hoje o assunto é mais para os pastores, né? Eles vão apertar mais. Jimmy, informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Também sou membro da Assembleia de Deus do Belém, né?
Vou mandar um abraço agora também para o nosso pastor vice-presidente. O pastor presidente já foi Verdade. citado, pastor Wellington Júnior, que é o nosso pastor, pastor presidente da Convenção Geral. Viemos de uma convenção abençoada aqui em São Paulo. Que Deus abençoe, né? Eu congrego na igreja do Itaim Paulista, de Itaim Paulista, pastor Paulo Moraes e todos os amados irmãos ali do Itaim que estão ligados no Vejam Só, não perdem, viu? Eu também queria mandar um abraço, Zeca, para os irmãos da Bahia, viu? O Vejam Só está lá na Bahia, no Capão. Pastor do Capão, os irmãos do Capão, lá na Bahia, em Igaporã, assistem o Vejam Só, viu? Um abraço, pastor Dailton. Obrigado pelo carinho aí do pessoal que nos acompanha. É sempre um privilégio, realmente, poder dividir esse momento aí. O Brasil e o mundo acompanhando o Vejam Só, a gente fica muito grato por isso. Bom, Jimmy já deixou as referências da igreja, mas se você quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho do nosso irmão, também na área da psicologia, as redes sociais já apareceram aí, ficarão salvas no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você conhecer e, obviamente, se tiver interesse, falar sobre o trabalho do irmão também, não só na psicologia, como palestrante também levar na sua igreja. É só chegar por lá, tá bom? Nós vamos deixar tudo salvo lá no @programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa conversa de hoje. E a pergunta já vai aparecer na tela aí para você. Qual a prioridade da vida ou na vida cristã? Família, casamento, né? Ou a igreja? Qual deve ser a prioridade na vida cristã? Meus irmãos vão responder a nossa pergunta. Eu até imagino qual vai ser a resposta de ambos, mas depois eu quero entender como é que isso funciona na prática. Na prática, porque às vezes nós temos uma divergência entre aquilo que a Bíblia fala e aquilo que a gente faz, mas vamos entender. Vamos lá, pastor Jeremias, vamos conversar com o irmão respondendo. Qual é a prioridade na vida cristã? Zeca, sem dúvida nenhuma, a nossa prioridade é Deus. É o relacionamento com Deus, né? Jesus disse que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. Então, o nosso relacionamento, prioritariamente, com Deus. Eu gostaria de início, colocar aqui a posição da hierarquia de valores, e nós vamos falar um pouco sobre ela posteriormente, mas a nossa hierarquia de valores deveria ser Deus em primeiro lugar, depois eu, minha família e a igreja. Notemos que a igreja aparece em quarto lugar. Porque se eu não tiver o meu bom relacionamento com Deus, eu não vou ter um bom relacionamento com a minha família, com os meus amigos e também com a igreja. Deus, eu, minha família e a igreja. O problema é quando nós invertemos essa posição na hierarquia de valores de cada um de nós. Boa, anotei aqui algumas coisinhas aqui que depois nós vamos conversar mais também, mas acho que a resposta é bem didática, acho que fica claro para quem nos assiste a posição do pastor Jeremias. Depois, ele, com a experiência pastoral dele, vai falar, obviamente, de como essa dinâmica funciona na prática e se ela, obviamente, tem sido desenvolvida. Vamos lá, pastor Jimmy, quero te ouvir também. Qual deve ser a prioridade na vida cristã? Sem dúvida nenhuma, vamos sempre pensar em Deus em primeiro lugar. O pastor Jeremias colocou bem didaticamente, cirurgicamente, aí, essas escalas de necessidades e prioridades. Quando eu falo de, em segundo lugar, eu comigo, Zeca, para eu entender também que eu sou uma prioridade, a partir dali, eu colocaria também, dividiria aí o terceiro tópico que o pastor trouxe, de família, em casamento e filhos. Então, em primeiro lugar, eu e Deus, eu comigo. Segundo, eu no meu casamento. Terceiro, eu com os meus filhos. Quarto, eu e a minha igreja. E quinto, eu e meus familiares. Em que família é diferente de familiares? Então, você vê que nós abrimos um leque aí, porque você fala assim, família então, casamento e família é a mesma coisa e filhos não. Existe uma escala de prioridade dentro desse tópico. Então, nós vamos dividir esse tópico também, família, com esposa ou esposo casamento, e filhos. Filhos. Né? E aí nós vamos para a igreja. E depois da igreja vem os familiares. Nossa, rapaz, vocês estão querendo se complicar hoje, hein? Porque dentro do casamento, colocar o filho é um leque segundo... de informações e acontecimentos que fazem parte dessa temática. Gente, aí vai... Nossa, agora você não quero saber como é que vocês vão defender isso. Porque, olha, assim, tá bonito a fala de vocês, tá bem bonito. Você gostou? Eu gostei, tá bem bonito. Agora, a prática disso, sim, dentro do lar,
Deixar... É um malabarismo, né, que tem que ser feito. O equilíbrio. Ah, eu quero ouvir. Didaticamente, não é difícil de te mostrar para entendermos isso. Rapaz, mas e praticamente? Sim ou não? Praticamente é fácil ou difícil? Então, é uma queixa, né, Zeca? Então, quando a gente escuta famílias e trabalha com casais, você vai trazer muito uma queixa, por exemplo, assim, de um irmão ou de um irmão que prioriza, por exemplo, os filhos e não a esposa e não o esposo. O que é isso, priorizar? Então, de que forma que isso é na prática, né? Entendeu? Então, a gente está falando de escalas de prioridade na vida do cristão, ele tem que entender que se ele inverter essas prioridades... como que a marcha não vai andar corretamente. Algum problema vai ter. Eu ri aqui, sabe o que eu lembrei aqui, pastor Jeremias? Ninguém falou. E o pet? Também, hoje em dia, né? Vai entrar lá nos familiares, lá no quinto. Ele vai entrar nos amigos dos amigos, dos companheiros dos companheiros. Ah, e os pai e mãe de pet aí que tem... E depois eu tenho uma história interessante para falar sobre pet envolvendo o casal e a igreja. Bom, deixa eu colocar a enquete para o nosso público participar também. Eu falei para vocês que o assunto parecia simples, mas não é não. Ó, @programa Vejam Só, chega lá e vota. Vamos colocar na tela aí a pergunta? Quero saber da minha audiência. Ó, a família vem antes da igreja no chamado cristão? Como é que você responde? Primeira opção, sim. Quem não cuida da casa, não cuida da igreja. Inclusive uma paráfrase, né, de um texto bíblico muito famoso, quando vai falar principalmente das qualidades do pastor, né, do ministro. Segunda opção, não. Servir a Deus pode exigir priorizar o ministério. Não é fácil. Terceira opção, não sei. Tô em dúvida. Eu, nessa daí, posso ser sincero? Por consciência, eu vou na não sei. Porque eu sei qual é a resposta bíblica correta. Mas eu sei como é difícil praticar isso. Então, eu ia na não sei. E é agora que eu quero saber, pastor Jeremias, vamos lá. Vamos colocar isso na prática mesmo. Na prática. O discurso tá bonito de vocês. Tá certo. Deus em primeiro... Tanto que nós nem colocamos Deus na equação, porque é em primeiro lugar. Sem dúvida. Não tem discussão nessa questão. Mas quando a gente coloca família e igreja, é difícil colocar a família em primeiro lugar, pastor Jeremias, na prática. Por favor, comente sobre. Zeca, eu vou dar aqui um exemplo direto, comigo mesmo. No início do ministério, do chamado, você começa como um gigante, como um campeão, você quer fazer tudo. Corre para lá, corre para cá. E graças a Deus que a minha esposa sempre me apoiou. Mas teve um tempo em que nós abrimos mão da família, de compromissos familiares para atender a igreja. E com o passar do tempo, você acaba trazendo um desgaste dentro da sua casa para priorizar, muitas vezes, problemas de terceiros. Às vezes, problemas que existem em casais, em famílias que estão lá 5, 7, 10 anos e querem que você, como pastor, em 2 minutos dê a solução. E quantas vezes eu estava no meio de uma festa, já saí do meio de uma festa para atender uma necessidade de uma família? Quantas vezes você está na sua casa, às vezes numa reunião familiar, num jantar, alguém liga e você sai correndo. E com o passar do tempo, isso também traz amadurecimento para o obreiro, para o pastor. E mais uma vez eu bato nessa tecla. Primeiro Deus, claro, acima de tudo, sem dúvida. O meu relacionamento com Deus, a minha família, que é, como disse muito bem o doutor Jimmy, a minha esposa, depois tem meus filhos, depois tem os meus familiares, amigos e a igreja. Porque se nós invertermos isso, como eu já fiz, não dá certo. Traz problema. Ô, Jimmy, tanto que essa é uma questão prática muito complexa, que existe uma série de estudos, inclusive livros muito famosos, por exemplo, A Mulher Sem Nome. Sim. Né? Que vai Os falar anônimos, né? Isso, que vai falar da esposa do pastor, que ninguém sabe o nome. A esposa do pastor. A esposa do pastor. Os filhos do pastor. Exato. Que, historicamente, dentro das igrejas, dão muito problema. Tá aqui o filho do pastor que vos... É muito... os filhos, né? Aqui os filhos. O filho do pastor... E querem pôr uma carga em cima do filho do pastor e da esposa dele sem nome, uma cobrança absurda. Que o chamado
Então, assim, ó, historicamente, essa prática, essa divisão que vocês estão defendendo como a correta, acho que fica claro e evidente que não é Sim, não praticada, é o que Jimmy. ocorre. É. A gente Pronto. tem que entender isso, porém a gente tem que falar, né? Agora, temos que entender, Zeca, o porquê que nós não praticamos isso. Ótimo. É muito interessante quando a gente fala assim, olha, Deus está em primeiro lugar, tá? Que não está ali. Tá, mas será que o cristão ele entende o que é priorizar a Deus? Que às vezes ele confunde priorizar a Deus com priorizar a igreja, a instituição. Então ele pode estar muito errado, ele está achando que está priorizando a Deus e não tem nada a ver com Deus. Priorizar é colocar em primeiro plano, tá? No seu dia a dia, o quanto tem de Deus, para Deus o que você faz, e o quanto tem para a instituição, para a igreja o que você faz. E muitos, Zeca, estão achando que estão priorizando a Deus, estão priorizando a igreja. Então, primeiro, é o seu relacionamento com Deus, é você entender a sua comunhão com Deus, o quanto que você faz que Deus orientou isso. Então, tem muita gente que fala assim, Deus está em primeiro lugar na minha vida. E você vai ver, não tem nada de Deus. Ele fica na igreja, ele faz um trabalho, ele participa, ele quer sair nas redes sociais, e tudo tem a ver com igreja, não com Deus, né? Quando nós vamos para o segundo, bom, se eu não sou prioridade, Zeca, se eu não estou bem, não tem como eu cuidar de você. Tanto é que você deve voar o mundo inteiro, daqui a pouco está indo para Israel, aí estou sabendo, todo mundo está indo. Mas como que você está falando isso, Jimmy? Que quando você está lá, vai fazer um voo, antes do voo tem umas instruções, Sim. né? Olha, e uma das instruções é, em caso de despressurização, máscara cairão, você vai colocar, e vem uma instrução assim, se você estiver com criança ou com idoso, qual que é a prioridade? A criança e o idoso? Não. Você. Coloquem você primeiro, entendeu? Então, assim, nesse segundo plano, nós estamos falando da figura do pastor aqui, de um irmão, se ele não cuidar dele, isso vai ter interferência dali para frente, no casamento, nos filhos e na igreja. Então, assim, quem para cuidar de si, Zeca? Quem olha para dentro? Quem consegue chegar e falar igual Paulo? Eu observei que miserável homem eu sou, eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, por ser, às vezes, um líder, um pastor, eu me coloco numa posição que eu pulo. Eu não olho para mim, eu não me alimento bem, eu não durmo bem, eu não falo não, eu não coloco prioridade. E isso vai desencadeando uma série de problemas. Inclusive, tem obreiros, pastor, que nem visita os familiares, não visita os pais, não visita pessoas porque diz que não tem tempo. Então, assim, existe dentro da psicologia, da administração, uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, que ela vai falar da base até chegar lá em cima. Então, toda vez que eu não tenho base, que é a segurança, primeiro, o que eu vou ter aqui, pode ter certeza que vai ser uma pessoa que vai ter problemas, vai cair muito fácil. Quando eu tenho uma base, quando eu já aprendo nisso, e aí é muito importante as escolas de formação de obreiros, as escolas teológicas, aquilo que me traz a formação para trazer isso também, que às vezes não é ensinado esse comportamento. E aí, quando você vai falar assim, olha, então, a prioridade é a esposa, porque deixará o seu pai e a sua mãe. Então, então quer dizer que eu não preciso nem chegar mais perto. E aí a gente vai invertendo, que é uma confusão tão grande para chegar nisso. E qual que é o propósito de estabelecer prioridades? Quando eu sou prioritário, quando tenho as prioridades, nada se atrapalha. Existe tempo para tudo. Existe tempo para ser um bom pastor, existe tempo para o aconselhamento, existe tempo para a esposa, existe tempo para os filhos, existe tempo para a igreja e tempo para a família. Se a gente entender, colocar isso, Zeca, Jimmy, é utópico, é muito difícil. Sim, mas desde que quando eu tenho a consciência disso, quando eu levo esse programa, está levando hoje uma conscientização. Quem está assistindo que é pastor, não só pastor, que tem irmãs que são líderes, que trabalham também, que inverte essas prioridades. Aliás, é uma queixa muito grande dos esposos, dos maridos, das irmãs, que elas se dedicam muito. Tem irmã que, Zeca, era 30 cultos por mês. Sério, eu tenho essa experiência de 30 cultos por mês. O esposo fala assim, pastor, olha, me fala aqui. Não, eu estou priorizando buscar primeiro o reino. Olha como vai invertendo as coisas. Eu falo, irmã, o senhor está buscando o reino e seu casamento está acabando. Sim. Seu casamento está acabando. Ou seu filho já está usando droga e ninguém conseguiu perceber ainda. Ninguém sabe que a sua filha está tendo um namoro que não faz sentido com uma pessoa de uma índole duvidosa e que pode ter uma gravidez precoce. Então, quando isso acontece, eles atribuem, inclusive, ao inimigo, que o inimigo foi furioso porque ela estava fazendo a obra. Não, não foi o inimigo. Foi ela que não olhou, eles que não atentaram, e aí o inimigo veio e entrou. Não fez essa equação de prioridade. Jimmy, eu quero aproveitar aqui uma fala do Jeremias. Quero aproveitar uma fala do Jimmy. Desculpa. Perfeito.
dessa confusão. Eu tinha até anotado aqui essa história de Deus e reino, essa inversão com igreja. E essa é uma tentação, e eu falo isso muito aqui no programa, muito forte para o teólogo, porque nós somos estudiosos e o nosso material de pesquisa é a Bíblia. Então, via de regra, o teólogo vai ler a Bíblia todo dia. Ele vai se aproximar da Bíblia todo dia. Assim como o pastor. Ele vai preparar um sermão, então imagina que ele vai pregar no domingo, ele vai ficar ali a semana nessa preparação do sermão, certo? Agora, a gente cai no erro de confundir, achar que o estudar a Bíblia para o teólogo e o preparar o sermão para o pastor é a devocional, ou é o alimento espiritual. Ou não, eu já li a Bíblia essa semana, já estudei, quando na verdade nós estamos falando de coisas distintas, né? Claro. Então, eu acho que essa confusão que o Jimmy falou é muito presente e é uma tentação muito marcante na caminhada do líder. E é muito recorrente. Uhum. A verdade é que, como o Jimmy colocou, muita gente está fazendo e abraçando a obra e deixando de abraçar a Deus. Perfeito. Você corre para lá, corre para cá, atende um, atende o outro. E outra coisa que eu quero trazer aqui, um pensamento que, por experiência, quando nós temos a nossa família, esposa, filhos, quando você fica doente, precisa ir para o hospital, não é a igreja, na sua totalidade, que vai lhe apoiar. Claro, um irmão ou outro, um pastor, vai te visitar. Mas quem vai estar com você lá na UTI, muitas vezes quem vai te dar banho é a sua esposa. Uhum. Então, nós confundimos essa hierarquia de valores. Priorizamos a obra, priorizamos conflitos externos e deixamos de priorizar Deus, o relacional, o devocional, a oração em família, a conversa com Deus, o envolvimento da esposa, do esposo, o envolvimento, trazer o filho para perto. Sim. Eu me lembro que o meu filho hoje tem 22 anos, mas desde pequeno, quando ele foi alfabetizado, eu sempre falava para ele, André, quem é o nosso melhor amigo? É Jesus, papai. Isso, nunca esqueça isso da sua vida. Seu melhor amigo é Jesus. Depois, papai e mamãe. Então, esse relacionamento, esse fortalecimento, em alguns lares eu já acompanhei problemas seríssimos e trazendo até divórcio, separação. Por quê? Tem tempo para a igreja, para a obra, para o evangelismo, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ir no shopping com o cônjuge. Não tem tempo de ir lá ver o filho na escola jogando o campeonato de futsal. Não tem tempo para sentar e conversar com a esposa, com o filho. Por quê? Estou fazendo a obra, eu estou 24 horas. O pastor, o obreiro é que nem médico, é 24 horas. Não é bem assim. E às vezes confunde, né, pastor? O irmão citou bem a questão do culto em família. Sim. Essas dinâmicas, né? Então, eu levo minha família para a igreja, Então, aí já estou tá livre resolvido. do culto doméstico, vamos dizer assim, né? E Não. não é isso, né? Não é. Porque, se olharmos para a Bíblia, Jesus sempre priorizou a união familiar. Uhum. Quando a gente vê, quando ele visitava Lázaro, Maria, Marta, a dinâmica sempre na alimentação, a importância de sentar-se à mesa para comer junto em família. Como o pastor Jimmy falou, o homem deixará os pais, unir-se-á à mulher, e ambos serão uma carne. Deixará, mas não pode ser abandonar, não é abandonar. Nós temos os nossos pais, os meus já dormem no Senhor, mas nós temos os nossos familiares. E outra coisa, nós temos que tomar cuidado com a interferência dentro da nossa casa, seja de irmãos, amigos e parentes, que muitas vezes atrapalham o relacionamento, não é porque querem servir a Deus ou não, é por causa da obra. Sim, sim. Inclusive, Jimmy, nós estamos falando muito dessa tentação que o obreiro sofre, e eu acho que ela é importantíssimo a gente mencionar isso. Mas eu quero começar com um outro aspecto com o irmão, e no próximo bloco eu vou ouvir o pastor Jeremias, dessa tentação que a própria comunidade faz ao obreiro. Nós citamos um caso uma vez aqui no Vejam Só, inclusive fizemos um tema, de um pastor que ele estava de férias, e um irmão da igreja encontrou ele na praia. E foi abordá-lo na praia. Falou, pastor, eu tô com um problema lá em casa e tal. E o pastor falou, faz o seguinte, liga para a equipe pastoral lá, porque eu tô de férias. Rapaz, falou que aquele irmão ficou chateadíssimo. O pastor tira férias, muito pastor fica de férias, eu precisando de ajuda e tal, e tal, e tal. Então, assim, tem a tentação do obreiro, mas a igreja, a membresia, a instituição, de maneira geral,
Fico com a impressão que reforçam muito esse peso. Porque não foi disciplinado, Zeca, não aprendeu que funciona assim. Não aprendeu que, por exemplo, o pastor Jeremias, por longa experiência como pastor, já viu casos, por exemplo, vai todo mundo embora da igreja, o pastor fica lá, a esposa fica sentada num banco, às vezes um dia frio, tal, porque a pessoa não falou, não orientou, não perguntou que horário que eu podia fazer, né? Então, assim, se a comunidade não é orientada, disciplinada, se não tem limites, que não tem limites, liga para qualquer hora, né? Liga de madrugada para o pastor. Não, pastor, que eu estou sem sono. Já teve um pastor que falou que recebeu uma ligação de madrugada de uma irmã. Aconteceu alguma coisa? Não, eu estou sem sono aqui. Irmã, não sou Rivotril, não sou nada. Eu tenho que... Então, precisa dos dois lados, que entender isso, né? O quanto que é prioridade, o quanto que eu posso colocar dentro dessa dinâmica cristã, que a vida cristã não é só cristã, existe uma escala de prioridades. E se você não entender isso, a sua vida vai, às vezes, não dar certo, no sentido de você fala, nada dá certo para mim. Lógico, todo desorganizado, não se prioriza, não sabe o que está fazendo, não faz de forma correta que é para fazer, os verdadeiros adoradores. Então, quer dizer, se tem verdadeiros, tem falsos. Tem pessoas que estão lá e não estão fazendo sentido, né? Ou estão buscando situações diferentes e não percebem, nossa, minha vida cristã não é abençoada, não vai para frente. Mas como que você está fazendo essa vida cristã? Por exemplo, Zeca, muitos dos nossos trabalhos hoje na igreja, a gente tem que analisar se realmente tem algo para o reino. Que talvez nós vamos perceber, chegar a uma conclusão que está muito mais para questões individuais e instituição do que reino. Às vezes fazemos um trabalho muito grande e isso te dá uma visibilidade grande, mas o que teve para o reino ali? Sim. O pessoal até comenta, né? Muito ativismo, né? Muita programação, às vezes igrejas inchadas, muito programações. Preocupado com mídia, com foto, com bombou. Não, mas e aí? O que tem para o reino? Não, às vezes para o reino, Zeca, vai ser aquele culto ao ar livre com 10 pessoas, que não tem uma foto daquele culto ao ar livre na mídia da igreja, mas que no culto à noite tem 5 pessoas daquelas que foram evangelizadas lá. Então, assim, você que às vezes fala, esse programa só serve para o pastor, não, serve para você que é cristão também. Não, para todo mundo. Como que você está priorizando a sua vida cristã, a sua vida com Deus, né? Ai, Deus está acima de todas as coisas. Tá, e como que é a sua relação com Deus? Sim. Como que vocês se conversam? Como está o nível de oração? Zeca, infelizmente, eu falo isso com muita dor, infelizmente, você pega uma igreja que tem 1000 membros, no culto de oração não vai ter 10%, Sim. 5%. E esse número dá para a gente expandir no seguinte trato, às vezes a pessoa inverte essas prioridades porque é na igreja que ela vai ler a Bíblia, é na igreja que ela vai orar. Então, se ela não está lá... Ela não faz? Ela não faz. Então, por isso que ela inverte. Então, ela fala, eu preciso estar lá, porque é lá que eu vou fazer alguma coisa. Quando, na verdade, não, né? Ela faz fora e lá é uma outra dinâmica, né? Mas ela substitui. Então, eu não priorizo Deus, mas vou priorizar a igreja. Porque lá na igreja eu vou encontrar Deus. Eu tenho a falsa sensação que eu estou me relacionando com Ele. Isso, e aí no dia a dia não se relaciona, não fala, não tem essa noção. O opróbrio do outro não lhe causa nenhum... Ele vê uma injustiça para ele, não sente nada. Sim. E aí essa pessoa está na igreja, mas ela não é igreja. Exatamente. Bom, deixa eu chamar um intervalo rapidinho. Depois nós vamos voltar com a fala do pastor Jeremias ainda sobre esse aspecto também da pressão da própria comunidade, né, no líder e nos obreiros de maneira geral e nos membros também, né? Porque, querendo ou não, existe uma pressão muito grande no membro também nesse aspecto, né? Eu só vou deixar um exemplo aqui. Não, eu conto no próximo bloco. Fica ligadinho que eu vou contar um exemplo no próximo bloco. Telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar teologia com a gente. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Tá bom? O Vejam Só indica a Grade, que é parceira do programa, caminhando junto há mais de 20 anos para você que quer se aprofundar no conhecimento teológico e conhecimento bíblico. Além disso, redes sociais da HIT, tudo aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, os programas, o conteúdo, tem muita coisa boa para abençoar a sua vida e de toda a sua família, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. E ó, se você priorizou o sono e foi dormir, você tá errado. Você tinha que ter priorizado o Vejam Só e assistir aqui o nosso segundo bloco, entendeu? Nós estamos falando de prioridades na vida cristã, da família, da igreja, Deus, dos relacionamentos, casamento. Então fica ligadinho aí para você aprender. Aguenta o sono aí, eu sei que tá tarde, mas aguenta aí. Fica com a gente aqui que eu tenho certeza que vai ser bênção. Pastor Jeremias Borges, pastor Jimmy Magalhães, eles que têm nos ajudado aqui numa conversa séria, instrutiva, mas, olha, é muito agradável, muito agradável. Tem sido bênção, eu tenho certeza que você está também aprendendo bastante. Pastor Jeremias, quero voltar com o irmão. Sim. Eu falei que ia dar um exemplo no bloco anterior, vou Sim. dar agora e fazer a pergunta para o irmão. Porque mudou muito isso. Mas antigamente, meu pai, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele se converteu ali nos anos 60, certo? E logo que ele se converteu, o pastor da igreja falou que assim, a primeira coisa que ele tinha que abandonar era o futebol. Falou, larga o futebol. Crente não pode jogar futebol. Por quê? Porque a maioria dos jogos era Domingo. Domingo. Na hora da escola dominical do culto. Na hora de estar jogando bola, meu irmão, isso daí não é de Deus, não. Ele, obviamente, abandonou. Era um padrão, era normal, era natural e tudo mais. Aí, vocês dois falaram que nessa fórmula aí, depois de Deus, tem que vir o eu. Exato. Tem que priorizar o indivíduo. Priorizar, né, eu estou entendendo o quê? Priorizar aquelas coisas que você gosta, que vão te dar satisfação, com cuidados pessoais e tudo nesse sentido. É isso que eu estou imaginando do eu. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. A igreja está preparada, pastor Jeremias, para que o indivíduo priorize ele diante das outras obrigações? Inclusive, nesse sentido que o irmão já mencionou. Então, por exemplo, sábado tem uma programação na igreja, mas é festa do meu filho lá na escola, onde ele vai jogar o futebol e vai receber as medalhas, eu preciso estar lá, porque para ele é muito tal. A igreja está preparada para isso? Não, não está. E a questão da prioridade Deus e eu, quando eu falo eu, a pessoa, é o meu relacionamento prioritário com Deus para que eu possa desenvolver um bom relacionamento com a família e com a igreja também. Então, nessa questão, a igreja ela tem uma cobrança muito grande, seja para fazer um casamento, às vezes você não pôde ir fazer um culto fúnebre, e aquela família inteira fica chateada com você porque você não pôde ir fazer o culto fúnebre. Mas por quê? Você estava numa outra atividade e muitas vezes com a própria família, ou viajando, ou de férias. Então, há uma cobrança muito grande e o líder, o pastor, nós não somos de ferro, de borracha, a gente é de carne e osso, temos as nossas limitações, temos as nossas falhas, mas a cobrança é muito grande e muitas vezes nós não somos compreendidos pela membresia da igreja. Sim. Porque a cobrança realmente é grande. Não, o pastor tem que estar na festa das crianças, dos jovens, adolescentes, jovens, a terceira idade, grupo de varões, tem que estar na escola dominical, tem que dar aula, tem que dar aula na escola teológica, tem que fazer casamento, tem que fazer culto fúnebre, tem que ir na UTI, tem que ir no hospital. Quer dizer... Batismo, ceia... Batismo nas águas, da ceia, discipulado, visitar... E quando nasce, você falou de morrer, quando nasce também tem que ir. Quando nasce também. E às vezes você não vai, o pastor desprezou, poxa, mas era 1 minuto só. Mas às vezes o pastor, ele tinha uma outra prioridade com a família dele. Rapaz, eu fico imaginando assim numa igreja grande, como a gente tem algumas aqui, que às vezes no mesmo dia acontecem vários eventos. Vários eventos, sim. Mas só no trânsito de São Paulo aqui, se o pastor tiver que fazer umas 4, 5 visitas... E a pegada aqui, especificamente em São Paulo, a questão de visita, e para nós que trabalhamos na vida secular, que você tem uma jornada dupla, tripla, fica mais difícil. Nossa, não é... E aí você envia uma comissão de 2, 3 pastores e às vezes ficam chateados que você não foi. Você não foi. Não, gente, assim, é inviável. Aqui em São Paulo, meu pai, hoje ele pastoreia numa cidade do interior. Tem 6 mil habitantes a cidade. Eu já fui fazer algumas visitas lá, assim. É uma igreja muito ativa, então, mas é outra realidade, outra dinâmica, né? Totalmente. O tempo parece que vai em câmera lenta. Nossa, então faz visita, se deixar, dá para visitar a igreja inteira no dia. Ele conhece todo mundo. Conhece todo mundo e para para todo mundo. Toma café, toma café. Bolo e vai. Rapaz, aqui em São Paulo, se você pegar o carro e fazer 3 visitas, acho que dá... Bom dia, chegou meia-noite em casa. Você andou no dia.
Aí não tem jeito. Ô, Di, fala um pouquinho desse priorizar o eu que me chamou muita atenção. O pastor Jeremias aqui já disse que ele falou nesse sentido de relacionamento do eu com Deus. Sim. Mas e a pessoa mesmo? Pô, Aquilo que ela gosta, as atividades dela, a saúde dela? Onde que entra esse priorizado o eu, o indivíduo? Isso, Zeca, porque às vezes ele é pastor, ele esquece que ele é o Jimmy, que ele é o Jeremias, que ele é o Zeca, né? Uhum. Então, assim, o que você faz pra você, que você gosta pra você? De repente, a atividade dele, Zeca, nenhuma é pra ele. Uhum. Entendeu? O que você fez pra você? Às vezes ele não consegue parar pra fazer uma refeição com um tempo hábil. O sono. Sério. Nós falamos do trânsito aqui em São Paulo, acho que esse negócio da refeição, acho que é outro dilema aqui de São Os Paulo. horários, vai almoçar em tal lugar. Então, Lanche, assim, né? quando eu me priorizo... Isso quando, desculpa, Sim. Di, quando não transforma o almoço em reunião, né? É. Vamos almoçar junto. O que é priorizar? Você Pô, vai eu falar cuido de de negócio. mim. Abacaxi. Eu cuido de mim, então eu me priorizo. Eu tenho horário para dormir. O meu celular eu desligo ele em determinado horário, a internet para não ter mensagens. Então, quando eu olho para mim, eu cuido de mim. Às vezes o pastor quer o obreiro, o irmão, o cristão, ele quer que o outro cuida de mim. Mas se você não cuida de você, como que você vai terceirizar isso para o outro? Perfeito. Né? Eu coloco na mão do outro. Então, assim, eu vou almoçar a hora que você quiser, eu vou comer o que você quiser, eu vou passear ou viajar quando você quiser. Não, eu cuido de mim. Então, eu tenho que saber essa relação do autocuidado. Para eu chegar na igreja, fazer um sermão, para estar lá, para não chegar lá em um evento, tipo assim, meu, o que eu estou fazendo aqui? Acaba logo. Você não queria estar ali, está? Às vezes é nítido na cara de um obreiro que você vê que ele não quer estar ali. Sim. Ele não vê a hora que acabar aquilo para ir embora. Então, não está fazendo de alma. Mas por quê? Porque não tem isso com você. Agora, assim, o autocuidado. Quem cuida de mim? O que é cuidar de você? Às vezes, falando da figura do pastor aqui, do líder, da irmã que está na frente de um trabalho, às vezes cuidamos de tantos. E quem cuida de você? Quem cuida do pastor? O pastor, o que ele faz por ele? Quem discipula o pastor? Quem aconselha o pastor? Não tem, Zeca. Então, quando eu não coloco essas prioridades, ela vai ser minando nas outras áreas também. Nas outras áreas da minha vida, essas prioridades que eu não tenho para mim, se eu não tenho esse autocuidado, né? Então, é muito importante entender isso hoje, né? Pô, será que o que eu faço é muito para a igreja e menos para mim, menos para minha família? Será que é para o reino? Eu acho que sempre pergunta, o que o nome de Deus vai ser glorificado com isso aqui? Uhum. Né? O quanto disso vai ser real? Porque às vezes existe algo momentâneo. Olha, em uma festa acontece alguma coisa, tá, mas o quanto disso se perdura? O quanto eu estou sendo usado? O quanto sou instrumento? E aí, Zeca, as igrejas latinas, latinas, elas têm uma característica de muita atividade. Uhum. Aí você vai para as igrejas da Europa, às vezes um culto por quinzena. Em um período, nós temos igreja da Europa, que é um culto por quinzena, 2 cultos por mês, Zeca. E agora aqui na igreja, tem igreja que tem 8 cultos por semana, 9 cultos por semana. Algumas até têm essa quantidade por dia. Se você não tiver essa percepção de prioridades, vai ser pesado para o pastor, vai ser pesado para os líderes, vai ser pesado. E aí tem algumas que têm uma cobrança. Se você não vem, não participa, você não pode fazer parte do time. Também. Então a pessoa não queria estar lá em casa. Nossa, hoje é o dia de... Meu tio chegou aqui e tal, mas eu tenho uma reunião, eu tenho que ir. Eu tenho que atividade. O líder não aceita não priorizar. E é quebrar um paradigma, né, pastor Jeremias? Assim, nós estamos falando aqui de anos. Décadas, né? Não é fácil, não. O pastor, o líder, é 24 horas. Como alguém já disse, não, pastor é igual médico. Chamou, tem que sair correndo, largar tudo. Não é bem assim, não. Por quê? Você abre mão da sua família para atender outras famílias. Claro, é o amor a Cristo, né? O amor ao Evangelho, e nós queremos o bem da outra pessoa. Mas muitas vezes nós aniquilamos o nosso próprio bem. Porque quando Deus, eu e o meu relacionamento com Deus, mas automaticamente o meu relacionamento com a minha família, com a minha casa, com a sociedade. Depois eu tenho uma história de um pet para falar que é bem interessante. Não esqueci, nós vamos voltar nesse pet. Nós chegamos na época dos pets, né? Isso aí tem atrapalhado muita gente na igreja também. Então já conta, vai, pra gente não ficar curioso. Eu conheci um casal sem filhos,
aliás, filhos casados, e eles arrumaram um pet, um cachorrinho, cachorrinha fêmea. E eles, para não deixarem a cachorra em depressão, porque ela ficava deprimida se os dois saíssem juntos, eles entenderam que num domingo eu vou no culto, você fica com a cachorrinha, no outro domingo fico eu, vai você. O tempo foi passando, a cachorrinha ficou doente, morreu. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi, e nem sabia que existia, um serviço de velório para cachorro. Eu vi as fotos. Tem. E esse irmão com a sua família me mostrou as fotos lá, velando o cachorro, no caixãozinho. Eu falei, eu nunca vi um negócio desse. Quer dizer, eu vou domingo, você fica com a cachorrinha. Ah, domingo que vem sou eu. Que tipo de desenvolvimento espiritual, relacional com Deus eu estou tendo? Eu tenho pet, tenho um cachorrinho, é muito bom, mas ele não pode ser prioridade, principalmente nessa questão de me impedir de estar numa igreja cultuando a Deus, servindo a Deus. Eu tenho que ter, e o que nos falta, eu acho que são duas palavras: maturidade e flexibilidade. Sim, porque equilíbrio. Dificilmente eles fizeram isso com os filhos, né? Exatamente. Será que o mesmo cuidado foi? Não teve. Dificilmente não foi. Não teve. Então a gente abre mão do que é mais importante para algo que poderia ser o eixo. O que é importante e o que é urgente. A gente acaba abraçando o que é mais importante e deixando o urgente. O que é urgente? Como pai, como marido, como líder da minha casa, as necessidades emocionais da minha esposa, do meu filho. Então, eu digo por experiência própria. Eu já fui assim, 100% igreja, 100% obra, 100%... Mas eu falei, peraí, então o amadurecimento vai nos trazendo isso, pé no freio. Sem dúvida. E a gente, hoje, assim, o exemplo tem sido, o tema é a igreja, porque é algo mais polêmico. Sim. Mas, Jimmy, a gente pode colocar qualquer coisa que você... Em detrimento a essa escala de valores. Então, hoje, e é um exemplo que eu gosto de dar muito aqui no Vejam Só, por exemplo, se você fala que a pessoa é uma pessoa trabalhadora, é uma qualidade ou é um defeito? É pejorativo. Todo mundo vai falar uma qualidade, que benção, não. Eu quero que minha filha case com um homem trabalhador. Meu filho, quero como uma mulher trabalhadora. Mas se a pessoa se dedica 100% ao trabalho, vai estar errado. Ô, Zeca, me vem uma frase que é no mundo corporativo, que a gente usa também na psicologia, que é: todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta, né? Como psicólogo, entendendo como que um casal tem um pet e não pode deixar 2, 3 horas, só que vai ter uma depressão. Então, eu estou colocando no pet uma questão que é minha. Na verdade, aquele cuidado de eu ficar faz simbólico para mim. Então, tudo que é excesso, existe uma falta. Então, tudo que eu priorizo, seja o trabalho demais, é uma falta do quê? Às vezes, tem pessoa que trabalha demais porque quer fugir da casa, não é legal estar em casa, quer chegar em casa só cansado, só para dormir, entendeu? Não quer olhar. Então, todo o excesso vai trazer essa falta. A gente tem que estar atento a isso. Será que o que eu estou colocando lá não está me trazendo ou inibindo algo que eu estou devendo ou que precisa eu trabalhar isso? Ou eu vou ficar só fazendo isso para não olhar para isso, para não olhar para os meus problemas, para não olhar para o que eu tenho que resolver realmente? Então, acaba pegando carona, mascarando, e eu me dedico para aquilo, eu priorizo aquilo e esqueço de olhar para mim, esqueço de olhar para o que realmente importa. Sim, eu acho que é marcante. Nós vamos caminhando para o final. Se eu queria um pitaco rápido antes das conclusões. Eu acho que é um diagnóstico marcante da nossa sociedade, né? Meu irmão até citou bem assim, do importante e do urgente, que hoje, pra gente, talvez, principalmente aqui nas grandes cidades, tudo é urgente. Tudo é urgente. Tudo é importante. Nada pode ser para depois. Eu acho que esse é um diagnóstico marcante da nossa sociedade nesse aspecto que o Jimmy falou. A gente sempre está querendo preencher alguma coisa, né? E parece que nós estamos vivendo hoje, Dr. Jimmy pode até depois, como profissional da área, uma síndrome de aceleramento cerebral, emocional, tudo é muito rápido, depressa, aperta o botão, o elevador chega, WhatsApp, manda a mensagem, tudo é muito rápido. E muitas vezes nós perdemos aquela essência do passado de ir numa sorveteria e ficar lá 1 hora tomando sorvete. Levar o filho numa praça, algodão doce, comer pipoca, circo, não temos tempo para isso. O pessoal escuta o áudio de 10 segundos na velocidade dobrada. Exatamente. Houve até um estudo aí que diz o seguinte, que se você
abrir uma página e demorar mais de 9 segundos, você desiste. É. Então, a gente está muito acelerado com tudo. Sim. E nós não podemos trazer isso para dentro da nossa casa, Da nossa vida. da né? nossa vida, Da nossa porque vida. trará consequências. É uma síndrome que eu não sei se já é diagnosticada, senão eu inventei agora, da agenda vazia, né, Jimmy? Não pode ter. Se alguém te perguntar, e aí? E você falar, ih, rapaz, tô de boa. Tô de boa. E aí você tá... Sabe por quê? Nossa, agora, Porque que isso? existe um vazio existencial que ele precisa ser preenchido. Uhum. E aí, o que nós acostumamos? A preencher com entretenimento, com alguma coisa. Então, parece que se você não tiver, teoricamente, nada para fazer, você sente mal. A inutilidade. Porque, assim, você não consegue estar com si, estar sozinho. Né? O que as pessoas fazem de conseguir ter um momento para ela, aquele momento de comunhão, aquela reflexão, é um momento que vai trazer benefício para ela. Eu não preciso estar tendo uma agenda cheia, igual você falou. E hoje? Nossa, hoje não tem nada, não tem uma festa para ir, não tem... Ai, tem pessoa que fica caçando, Sim. começa a mandar mensagem para procurar uma atividade. Por quê? Não consegue ficar com ela só, Zeca. É uma maior dificuldade. Sim. É enfrentar eu, é olhar para mim. E às vezes, quando eu olho para dentro de mim, eu vou encontrar coisas que eu não quero ver. Então, por isso que eu preciso de entretenimento. Uhum. Quanto mais anestesia, melhor. Só que a anestesia não cura. A anestesia tem um momento que ela passa. Amém. O que cura é a minha percepção, a minha noção da realidade e o que precisa ser feito. Quando eu tenho essas responsabilidades, quando estabeleço o que eu preciso, eu tenho essa consciência. A partir de consciência, aí sim, eu tenho um culto racional. Eu gosto muito dessa palavra racionalidade, Zeca. Uhum. Apresentar algo racional para o Senhor. Jimmy, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre um privilégio receber. Fica aqui a nossa gratidão ao irmão. Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui com vocês. Em ótima companhia hoje. Uma noite memorável aqui no Vejam Só. Sem dúvida. Ó, os contatos do Jimmy à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Pastor Jeremias, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Privilégio recebê-lo aqui. Sempre muito bom ouvi-lo. Gratidão é minha, querido Zeca, a toda a produção do Vejam Só, Dr. Jimmy, a todos os que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe e a gente pare para pensar um pouquinho, aproveite as oportunidades, mas vai devagar, com equilíbrio, sobriedade. Deus abençoe. Ótimo. Equilíbrio, acho que essa é a palavra-chave aí pra gente aí, conseguir equilibrar. São muitos pratos, mas tem que equilibrar tudo ali. Tem que equilibrar. Deus vai dando graça durante a nossa caminhada. Vamos colocar o resultado da enquete aí, esquecendo já rapidinho. Põe aí na tela, por favor. A família vem antes da igreja no chamado cristão. Vamos ver como é que nossos internautas responderam. 80% dizendo que sim, olha só. Muita gente. Bom. Boa. Quem não cuida da casa, não cuida da igreja. E 18% lá na segunda opção que não, né? Que o ministério vão exigir uma certa prioridade. Foi o que eu falei no começo, 2% não. Eu entendo que o ideal é o sim. É o sim, Mas entendo quem votou lá no não, porque realmente é a realidade. é a realidade. É a realidade. Então, acho que a gente precisa aprender e espero que o programa... E aí, meu irmão, assim, de coração aberto, que antes de encerrar, nós não estamos aqui, não, como santos homens de Deus, que a gente fez tudo certo. O pastor Jeremias, inclusive, já falou aqui o quanto que ele errou na caminhada. E o quanto que a gente erra, às vezes, nas nossas escolhas. Eu, em algumas oportunidades, priorizo mais o trabalho. Né? Às vezes aparecem alguns convites, né, que a gente tinha que falar não. É, sim. Mas não vou dizer não pros irmãos lá da igreja, eu vou Vamos ficar chateados. vou aceitar dar essa palestra, vou aceitar pregar, vou aceitar essa aula, E às vezes você vai aceitando. E aí, às vezes, é natural. E depois você pensa, não devia ter aceitado. Mas vou deixar isso depois outra hora, a gente conversa mais. Preciso ir embora. Fique agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Forte abraço e até a próxima.